Bom dia, vamos começar a aula de hoje, né? Aula teórica. E hoje nós vamos falar sobre neoplasias. Vou projetar aqui para vocês ah, os slides para a gente começar. Bom, no tópico de hoje nós vamos dar um enfoque a um tipo de neoplasia que a gente chama de neoplasia maligna, né? Mais conhecida popularmente como câncer. É uma doença muito prevalente e atualmente no Brasil é uma das principais causas de morte, né, dos brasileiros. A gente tem aí associado, não, mas além do câncer, também como campeão, né, nas causas de morte, as doenças cardiovasculares, diabetes, DPOC e câncer. Né? Então, basicamente, só temos doenças crônicas responsáveis pelos óbitos no Brasil, em maior quantidade. Então, quando a gente fala em câncer ou em neoplasia, a gente tem que voltar lá atrás, em conceitos básicos de biologia, de crescimento celular, para entender o porquê os tumores surgem no nosso corpo, né? Então, nesse slide aqui, a gente tem uma figura que vai mostrar toda a trajetória, né, até a formação de um organismo de um indivíduo. Né? Então, a gente começa com a molécula essencial da formação dos nossos organismos, sejamos nós seres humanos, animais ou plantas, todos nós somos formados por átomos, né? E os mais variados átomos. E aí, voltando àquela aula básica de química do ensino médio, essa junção de átomos, as suas mais variadas formas, formam substâncias químicas que a gente chama de moléculas ou moléculas químicas. Né? Essas moléculas podem formar organelas, organoides, né? E assim por diante, até chegar à formação de uma célula, que é a unidade básica da vida, tá? As células unidas entre si vão formar tecidos, né? Os tecidos agrupados vão formar órgãos, e os diferentes órgãos vão formar sistemas dentro dessa caixa orgânica que a gente chama de corpo. E aí, essa caixa, né, de pele, músculo, gordura, ossos, cheia de sistemas, né, de órgãos dentro, a gente chama de organismo. Então, todo esse processo, desde o átomo até formar um indivíduo, ele ocorre em função do crescimento celular, né? Claro que tem aqui a junção dos átomos, né, o agrupamento, até a gente formar uma molécula, mas até chegar aqui no indivíduo adulto, ou mesmo no recém-nascido, no indivíduo, né, formado, a gente tem, né, muito de crescimento celular aqui, muito de reprodução de células, né, vários eventos reprodutivos, para formar os tecidos e eles irem se aglomerando até a gente ter o indivíduo como um todo. Então, o crescimento celular, ele é um evento que ocorre diariamente no seu organismo, no meu organismo, para que a gente consiga manter esses tecidos e órgãos que foram criados, né, por exemplo, no útero da nossa mãe. Então, a mesma pele que nós tínhamos quando nascemos não persiste, né, na vida adulta. Uma coisa que vocês podem observar é que, ao longo dos anos, se vocês observarem as fotografias, a nossa pele foi modificando, né? Foi envelhecendo, porque chega num ponto também que esse crescimento celular, ele ocorre, mas ele já não está tão eficaz quanto nos primórdios da nossa vida. Então, a pele vai sendo renovada dia a dia, a parede intestinal, né, a mucosa intestinal vai sendo renovada diariamente. Então, por exemplo, a cada evacuação, né, junto com as fezes, além das bactérias, saem milhões e milhões de células intestinais, que são ligeiramente descamadas, aliás, literalmente descamadas.
E aí o seu organismo produz novas células, né, desse tecido intestinal para revestir esse tecido, e no dia seguinte, ao evacuar, acontece a mesma coisa. E esse processo ele é contínuo. Né? No estômago também, várias células são renovadas, vários tecidos, e o organismo produz mais tecido. No sistema circulatório, né, as hemácias elas têm uma meia-vida aí muito curta, então as hemácias que a gente produz não circulam captando ferro e oxigênio para todo sempre, né? Elas são descartadas e novas hemácias são produzidas através do quê? De crescimento celular. Então, o crescimento celular, a formação de novas células, de novos tecidos, ela acontece o dia inteiro, todos os dias da nossa vida, até que a gente venha a óbito. Ah, mas todos os tecidos crescem o dia inteiro, todos os dias? Nem todos os tecidos, né? A hemácia mesmo não vai crescer todos os dias, mas esse processo é um processo cíclico, frequente, rotineiro. E por que é importante a gente entender isso? É importante a gente entender isso e o conceito de mitose, por exemplo, que é de reprodução, para a gente entender por que, num dado momento, começa a crescer um tumor dentro do meu corpo. Aí a gente tem uma foto, né, que exemplifica como se dá esse crescimento celular dentro do organismo. Então, a partir de uma única célula, né, com características genéticas próprias de cada indivíduo, vai ocorrer uma duplicação do material genético, do conteúdo de organelas, do volume citoplasmático, e nessa duplicação inicia-se o processo de mitose, né, onde a gente vai, a partir de uma célula, gerar duas idênticas, né? Praticamente um clone. Então, no crescimento celular, vai acontecer a mesma coisa. Então, quando eu quero produzir mais hemácias, eu vou tomar lá algumas hemácias como molde, né? Elas vão duplicar o seu conteúdo celular e aí elas vão se reproduzir. Então, de uma eu vou chegar até duas hemácias, e isso em progressão geométrica, ok? E aí, o que que acontece então na formação de tumores? Por que que a gente forma tumor? Primeira coisa, tumor é uma formação de massa celular. Tumor, só a palavra tumor. Né? Então, num dado momento, quando se forma um tumor no organismo, ocorre um crescimento celular desordenado e que, na maioria das vezes, não era para ocorrer. E em algumas situações, ele não para de ocorrer, né? Ele não é cessado. Daí, tem dois outros conceitos que a gente tem que trabalhar, né? Que são os tumores benignos e os tumores malignos. Né? E aí eu até coloquei aqui essa reportagem da revista Saúde Vital de 2012, se eu não me engano, falando um pouquinho, né? O tumor benigno, ele é um tumor, é uma massa celular de crescimento celular que vai ocorrer no nosso organismo, mas que é de crescimento mais lento, né? A gente poderia dizer, e até como está escrito na reportagem, que é de crescimento mais lento, ele é sedentário, né? E geralmente ele não incomoda o hospedeiro, né? Na verdade, o genitor desse tumor que somos nós mesmos, né? Então, é um carocinho, uma verruga, um lipoma, né, que é um caroço de gordura, um tumor benigno de gordura. Então, num dado momento no seu organismo, a sua pele ou qualquer outra parte do seu corpo, ela inicia um processo de, às vezes, cicatrização ou de crescimento celular que acontece normalmente, só que ela perde o controle. E aí esse crescimento, ao invés de ele chegar num ponto em que ele dá um stop, que ele dá uma parada, que ele encerra, ele continua. E aí vai formando cada vez mais células, vai reproduzindo através de mitose, formando cada vez mais clones, e aí esse tumor começa a ocupar um espaço maior do que aquele espaço destinado a ele.
ok? Agora, quando a gente tem um tumor maligno, é o mesmo processo, só que aí o tumor maligno tem uma característica diferente. Ele, primeira coisa, geralmente ele ocorre em função de uma mutação no DNA, né? Que vai dificultar ainda mais esse controle, né, do crescimento celular. E segundo, o comportamento dele é diferente. Ele começa a crescer, 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 não para, e ele começa a invadir tecidos, e chega a um ponto em que ele começa a comprometer a função dos tecidos que ele está invadindo, ou mesmo dos órgãos onde ele está instalado. Ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem um tumor benigno, né? A gente tem uma descompensação nesse crescimento celular, e aí ele fica geralmente compartimentalizado, olha, restrito, né? Ele forma um tumor uniforme, geralmente arredondado, e ele fica envolto por uma cápsula, né, do próprio tecido dele saudável, que vai conter ele ali. Por isso que é muito mais fácil de retirar, né? Quem tem verruga, algumas pessoas até queimam as verrugas, né, para matar aquelas células, porque aí é mais fácil do que fazer um corte. Mas quem tem lipoma, por exemplo, faz uma incisão na pele, retira aquele tumor, geralmente ele vem em forma ovalada, ou como se fosse uma esfera, uma bola, né? E aí eles fazem uma cauterização, fecham o local e, na maioria das vezes, não recidiva, né? Não volta, mas pode voltar. Agora, olha quando ocorre um tumor maligno, que a gente chama de câncer. Primeira característica, ele não tem um formato regular. Isso aqui são células, tá, gente? E são células do próprio tecido. E ele tem uma característica de invadir os tecidos, e aí comprime, além da circulação, as terminações nervosas também. E outra característica do tumor maligno, ele se dissemina, né? Vamos olhar nessa ponta inferior aqui, as células desse tumor se soltam e caem aqui na corrente sanguínea e elas migram para todo o corpo. Aqui a gente tem um exemplo de um tumor benigno, um lipoma. Lipoma pode ocorrer em qualquer parte do corpo. E geralmente, como mostra aqui nessa figura anterior, né, aqui nesse indivíduo, né, do lado do tumor benigno. São lesões de pele, né, pólipos intestinais, fibromas de mama, né, de órgãos ginecológicos e da próstata. Então, é muito comum quando a gente corta a pele, principalmente cortes mais profundos, né? Quando o indivíduo tem essa predisposição à formação de tumores, é muito comum que se forme algum tipo de tumor benigno ali, até no processo de cicatrização, tá? É comum em indivíduos que têm predisposição à formação desses tumores, como lipoma, né? Então, dentro desse tumor aqui, só tem o quê? Células de gordura, né? Que, por um acaso, acabaram formando uma tumoração, né? Um crescimento celular exagerado aí na região da cabeça, né? Minha mãe mesmo tinha um lipoma na região das costas. Sempre teve, assim, desde que ela, enfim, segundo ela, desde que ela se entendia por gente. E aí era um caroço do tamanho de uma ameixa japonesa que ficava lá nas costas. E aí os médicos falavam que não era necessário operar porque não oferecia risco nenhum, não era um câncer, e só se fosse um incômodo estético. Ela não sentia incômodo, nunca operou. Ô, Márcia, Oi. Márcia, mas esse tumor benigno, ele, tipo assim, ele não pode, tipo assim, se tornar um maligno, não? Porque eu ouvi um vídeo uma vez, um menino falando que tirou um por causa que os médicos falaram que não corria nenhum risco, só que ele poderia se tornar um maligno futuramente. Olha, Stephanie, eu desconheço essa informação que ele vai se transformar em um tumor maligno, mas esse vídeo que você viu, ele é assim,
Ele é de qual site? É do Ministério da Saúde, do INCA? Não, é por isso mesmo que eu tô perguntando, que isso é coisa de Instagram que eu vi, por isso que eu tô perguntando mesmo. Então, na verdade, eles têm natureza diferente, entendeu? Mas, assim, eu desconheço isso. Quando o indivíduo, ele tem um tumor maligno, existe uma predisposição, né? Ah, sim, Márcia. Obrigada. A não ser que ele já esteja em estado de latência, mas, assim, não conheço, não, assim, vou pesquisar, na verdade. Não vou afirmar, não, porque eu não sou oncologista, mas até onde eu sei, e até onde eu estudei, existe uma alteração genética no DNA desse indivíduo, né? Que vai ter o tumor maligno. E aí, no caso do benigno, existe essa alteração também no sentido de um descontrole nesses crescimentos tumorais, mas a do maligno ela é específica, ok? Mas eu vou dar uma pesquisada e depois eu passo para vocês na aula de reforço, ok? De Ok. repente tem alguma coisa, né, alguma novidade. E aí, qual que é a fisiopatologia, né? No caso do câncer que a gente vai tratar hoje. A gente vai ter mutações no DNA. E aí, essas células anormais começam a formar clones e crescer, né, exageradamente. Ok? E aí, qual que é o problema do crescimento? Porque as células que têm crescimento no nosso corpo, elas têm um controle, né? Então, eu cortei minha testa, começa a cicatrizar a testa, quando tiver toda cicatrizada, o meu próprio organismo envia um sinal químico de controle para esse crescimento, né? Quando a gente, deixa eu pensar aqui um outro exemplo, tem uma descamação intestinal, evacuou, libera células desse intestino aí junto com as fezes. Vai recompondo as novas células do intestino, da mucosa, mas chega um momento que para, tem um controle. Nossa, para de crescer, porque agora já deu, já recompôs. E aí, no caso do câncer, esse crescimento não vai ter os sinais de regulação, tá? Segundo o Branner, isso dá, o câncer não é uma doença única, né? Com uma causa única, realmente. E são doenças distintas, né? Por que são doenças distintas? Até porque afetam órgãos diferentes, e o que elas vão ter em comum é esse crescimento exacerbado, com diferentes causas, manifestações, tratamentos e prognósticos. Então, não dá para a gente ter como prognóstico a cura para todos os tipos de câncer. Assim como também não dá para a gente ter como prognóstico a morte, né, o óbito, para qualquer tipo de câncer. Né? Ah, tá com câncer de pele, nossa, vai morrer. Né? Não é assim. A gente tem que ter muita calma, muita cautela. É óbvio que qualquer pessoa que receba o diagnóstico de câncer vai desabar, vai ficar muito aflito, porque o que a gente tem é o quê? Centenas de relatos de indivíduos que tiveram câncer e acabaram vindo a óbito. É uma doença muito agressiva. Mas cada câncer tem uma evolução, cada câncer tem um prognóstico. Né? Então, tem alguns cânceres que são mais invasivos, e mesmo assim muitas pessoas sobrevivem. E tem outros tipos de câncer que tem um tratamento bem tranquilo e que as pessoas continuam aí por uma vida inteira e às vezes acabam falecendo de coisas banais, né? Atravessou a rua e foi atropelado. Então, a gente tem que identificar de maneira científica que cada um tem um caminho, até porque cada um tem uma causa diferente. Tá? Antes de falar dos cânceres propriamente ditos, a gente tem que voltar aqui de novo na biologia, né? E falar um pouco sobre o gene P53, né? Que é um gene que nós temos, todos nós temos, e é o gene que vai controlar, né? Que vai interromper o ciclo de proliferação celular. Então, lembra daquele crescimento celular que eu falei lá no início da aula? Imagine aí a sua pele que você caiu, arranhou e feriu a pele,
né? Arranhou e arrancou vários fragmentos de pele nesse arranhão. Você precisa reparar, né, aquela ferida, aquele machucado, porque senão você vai sentir muita dor para todo sempre. Então, você começa o processo de quê? Crescimento celular, de reprodução celular. Para o quê? Para cicatrizar aquela ferida. Quando aquele processo estiver concluído, se for uma célula que não tem nenhuma alteração genética, nenhum dano no DNA, nenhuma mutação, o GNP53, ele para essa reprodução, né? E aí as células vão continuando a divisão, mas ele vai parar essa reprodução. No caso das células que têm alteração genética no DNA, e aí, perdão, voltando aqui, no caso das células que têm alteração genética no DNA, o P53, quando ele não tem nenhuma alteração, ele vai destruir a célula. Quando tem alteração, perdão. Quando a gente tem uma célula que foi mutada, que sofreu mutação genética, o P53 não deixa essa reprodução continuar. Ele vai o quê? Iniciar um processo de autodestruição. Por quê? As células que não têm nenhum dano, que têm um dano menor, né? Ele vai deixar se reproduzir, em um dado momento, para o que cicatrizou. Se você tiver uma célula com alguma alteração no DNA, ou seja, essa célula tá danificada, qual que é a lógica do P53? Essa célula não pode se reproduzir, porque o DNA dela está o quê? Alterado. Ela vai produzir clones defeituosos. Aí o P53 faz o quê? Ele induz a célula a um mecanismo que a gente chama de apoptose. Ela mesma se destrói. Então, aí, junto com ela, vai o quê? Todo o DNA danificado. Então, esse é o mecanismo bom de controle, né, do crescimento celular e da reprodução de células danificadas. Se a célula está sadia ou se o dano é mínimo, deixa-se reprodução e interrompe no momento que é adequado. Se a célula tem um dano no DNA, não deixa reproduzir e ela mesma se autodestrói para eliminar o quê? Qualquer tipo de prejuízo nessa célula. É a mesma coisa de a gente, por exemplo, produzir um doce de festa, e aí você quer manter um padrão, todos certinhos, né? E aí, num dado momento, você percebe que alguns doces estão com resíduos de fuligem que caiu lá na panela. Você pega aquela quantidade de doce que está o quê? Danificada e joga fora. Por quê? Para não continuar, para você não misturar aquilo com o restante e danificar todos os outros que você vai fazer. Então, no seu organismo, esse processo ele é feito rotineiramente. Qualquer dano no nosso DNA é controlado assim. Mas aí o que acontece quando esse gene P53 ele está normal? Quando ele vem com algum problema de origem genética, ele próprio, né? Aí, como eu falei, numa célula que tem um dano, ele vai induzir a autodestruição. Quando o gene P53 tem um dano, quando ele está danificado, a célula pode sofrer alguma mutação no DNA e, ao invés de ela se autodestruir, ela começa a se reproduzir e formar tumores geralmente malignos. Ok? Então, a causa do câncer, primariamente, né, é o quê? A predisposição genética, ou seja, o seu gene P53 tem alguma modificação, né, veio com alguma modificação que impede ele de destruir células com danos. E aí formam-se os tumores. Aqui tem uma questão de 2018 que fala sobre regulação do crescimento celular. E é uma questão do Enem, de 2 anos atrás. Aí eu trouxe para vocês. No ciclo celular atuam moléculas reguladoras, dentre elas a proteína P53, que é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados ou induzindo a célula à autodestruição. Ok? Então, qual que é a alternativa aqui? A ausência dessa proteína poderá favorecer a. Então, se eu não tenho P53 para induzir a autodestruição de células danificadas, o que vai acontecer?
redução da síntese de DNA, acelerando o ciclo celular, saída imediata do ciclo celular, antecipando a proteção do DNA, ativação de outras proteínas reguladoras, induzindo a apoptose, manutenção da estabilidade genética, favorecendo a longevidade, e proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Então, as questões do Enem, elas não dependem, né, na maioria das vezes, de decorebas anteriores, né, com o próprio texto e as alternativas a gente entende. Então, você está falando que esse gene, que essa proteína, ela vai ser ativada quando tem mutação no DNA e ela vai induzir a autodestruição da célula, para esse DNA mutante não se reproduzir, quando eu não tenho ela, eu vou ter uma proliferação celular exagerada, porque ela não vai controlar o crescimento, e aí a gente vai ter a formação de um tumor, ok? E a resposta aqui, ó, a resposta é. Continuando aqui, a gente tem algumas características para além desse crescimento exagerado, que aí, né? Então tá, Márcia, começou a crescer de forma exagerada, e aí, qual que é o problema? O problema é que aí esse tumor, ele começa a querer ocupar um espaço em que ele não cabe, né? Seja dentro de um órgão, na pele, no cérebro, enfim, qualquer lugar. E aí ele começa a invadir os tecidos vizinhos, infiltrar tanto vasos linfáticos quanto vasos sanguíneos. E aí eu tenho o quê? Disseminação de outros tecidos, em outros tecidos do corpo, que é o que a gente chama de metástase, que é um dos maiores problemas das formações tumorais, né? Essas metástases começam a invadir, e aí esses tumores começam a crescer em outros órgãos, prejudicando também a função desses outros órgãos. Então, aqui a gente tem um crescimento, né, do câncer no corpo, né, ele vai aumentando, até que elas vão se espalhando e vão atingindo outros tecidos. Então, é muito comum, às vezes a pessoa vem a óbito porque está com um tumor no pulmão, um câncer no pulmão, um CA de pulmão, como a gente fala. Mas pode ser que o câncer que deu origem a esse CA de pulmão foi um câncer gástrico, localizado num órgão totalmente diferente e nem tão próximo assim. Aqui a gente tem, né, o comportamento da disseminação do tumor, ele está aqui no tecido, ele começa a se soltar e as células do tumor invadem a corrente sanguínea. E aí, por onde esse sangue passar, esse tumor pode se fixar. E a maioria das células morrem, né, naquele turbilhão da corrente sanguínea, mas algumas se fixam em alguns órgãos e começam a crescer. A gente precisa só de uma célula se fixando. Epidemiologia. A gente tem prevalência de tumores, né, sejam eles benignos ou malignos, mas principalmente os malignos, em todos os grupos etários. Então, criança, seja recém-nascido, pré-escolar, escolar, adolescente, jovem adulto, adulto e idoso, todas essas faixas etárias podem ter formação tumoral, podem ter câncer. Existe uma tendência a achar que a prevalência é maior do que 65 anos, né? Que indivíduos mais idosos, eles têm uma maior prevalência de tumor. E isso é questionável, porque, na verdade, o que a gente tem é que pode ser que foi descoberto, né, após 65 anos. Ainda não é um consenso, mas é comum observar um número maior de tumores em indivíduos mais velhos. E, no geral, a gente tem uma prevalência maior em homens em países industrializados. Mas, é claro, epidemiologicamente falando, como vocês devem ver com a Fernanda, esses dados, eles têm uma mobilidade muito grande, né? Se a gente pegar, por exemplo, AIDS, alguns anos atrás, na época da descoberta da AIDS, a maior prevalência era entre indivíduos homossexuais. Mas por quê?
Porque muitos indivíduos heterossexuais não notificavam que eram portadores de HIV e nas notificações hospitalares muita coisa era cobertada, né? Porque criou-se um estigma de que era uma doença de homossexuais e não é. Não existe grupo de risco para HIV, que isso fique bem claro. Depois, as organizações de saúde observaram que o número maior de casos de HIV era entre indivíduos solteiros, com vida sexual intensamente ativa, né? Porque transavam muito, e na maioria das vezes, ou todas as vezes, sem preservativo, né? E acabavam contraindo HIV. E aí, quem era o grupo excluído disso, que não contraía? O grupo de indivíduos casados. Depois isso foi mudando. Cresceu também a prevalência entre os indivíduos que tinham relacionamentos estáveis. Muitos porque mantinham relacionamentos dentro de casa e fora do casamento. E aí transavam com seus parceiros dentro de casa sem preservativo, e reproduziam, né, ou reproduzem essa prática nas relações extraconjugais, né, se sujeitando a toda a ordem de doenças sexualmente transmissíveis. Depois, esse número, né, de casos de HIV começou a crescer entre indivíduos idosos, porque eram indivíduos que nos anos 80 eram casados ou não mantinham relações sexuais, né, fora do casamento, né, da união estável, e eram indivíduos que vieram de uma época, né, que nasceram numa época onde não era comum o uso de preservativo. Então, ao, né, reestabelecer novamente, depois de se separar, ou mesmo não tendo se separado, uma vida sexual na terceira idade, tem muita dificuldade de usar o preservativo, porque não é uma prática da geração deles. Aí esse número começou a crescer, especialmente entre mulheres idosas, né? E aí depois aumentou-se, nessa fase de 15 anos para cá, aumentou-se o número de casos de HIV entre qual grupo? Entre adolescentes e jovens adultos, que essa faixa aí de 15 a 25 anos, que é uma geração que experimentou e experimenta a liberdade sexual, mas como é uma geração que não viveu o horror das mortes dos anos 80, não assimila o contágio por doenças venéreas à morte fatal. A morte, né, no caso, a fatalidade da morte. E aí, entre grupos, né, de jovens da idade de vocês, o número vem crescendo cada vez mais. Então, o que a gente observa é que essas prevalências, elas podem mudar, dependendo dos grupos. No caso do câncer, é um pouco mais difícil, porque as causas, elas permanecem quase as mesmas. Mas isso pode haver mudança, né, em função, por exemplo, de uma sociedade que fuma muito ainda, bebe muito, consome muito ultraprocessado. Daqui a alguns anos, a gente pode ter uma prevalência muito aumentada de câncer em indivíduos jovens, de 20 e poucos anos. Aqui a gente tem a prevalência por tipo de câncer, né? Então, nós temos aqui, nos homens, o câncer mais prevalente é o de próstata, e aí está em cerca de 31%, né, dos casos de câncer em homens são de próstata, e nas mulheres, o câncer de mama. Por isso que a gente tem, né, como medida profilática preventiva do Ministério da Saúde, as campanhas do Outubro Rosa para prevenção do câncer, né, de mama em mulheres, e a gente tem também o Novembro Azul, né, para prevenção do câncer de próstata em homens. E aí, na sequência, a gente tem colo em reto mais prevalente em mulheres, colo de útero, né, traqueia, nos homens é colo em reto, traqueia, bronco, pulmão, né, estômago, variando, né, alguma coisa, principalmente porque no caso da mulher, alguns tumores são específicos, né, como o de útero e de ovário, ok? Então, a gente vai ver aqui os tipos de câncer, né? A gente tem aqui a leucemia, que é um aumento desses glóbulos brancos, né? E uma mutação neles,
é um câncer do sangue. A gente tem aqui um câncer de rim, e aí, nesse caso, a gente tem vários tumores, né? A metástase ficou no próprio órgão, então existe um tumor inicial, que eu não sei qual é, mas a gente tem vários tumores alojados no mesmo órgão. Aqui a gente tem um câncer de pulmão. Nesse caso, a foto é de um pulmão canino, tá bom? Mas não difere tanto do humano. Para nós, mulheres, é um câncer que é muito importante, a prevenção, que é o câncer de colo uterino, e a gente faz a prevenção desse câncer realizando um exame anual, que é o exame do preventivo, e mesmo que a menina não tenha vida sexual ativa, ela tem que realizar esse exame, ok? Porque o câncer pode ocorrer, porque o contato sexual não necessariamente envolve penetração, e o vírus do HPV pode estar no interior, né, no colo do útero, e gerar o câncer, mesmo que a menina não tenha uma vida sexual ativa. Tá bom? Claro que tem os procedimentos adequados para quem tem vida sexual ativa e para quem não tem, para coleta do material. Mas é importante fazer preventivo, gente. E preventivo não é exame só de indivíduos adultos, não, tá? Ou mais velhos. Mesmo vocês nessa idade, se possível, façam preventivo. E se tem vida sexual ativa, aí é que tem que fazer realmente. E se transa com o namorado ou com a namorada sem uso de preservativo, tem que fazer da mesma forma, tá? Porque o pênis ele vai ser um carreador, né, desse vírus para o organismo da mulher, mas outras estruturas do corpo também podem, né? Como língua, dedo, objetos sexuais como vibradores, podem carregar o vírus, contaminar o colo do útero e a mulher acabar tendo câncer de colo de útero, ok? Aqui a gente tem um câncer de pele. Observem, né, aquilo que eu falei lá no início. Oh, perdão. Que os tumores malignos, geralmente, eles têm um formato irregular. Essa pinta aqui, ó, todo mundo tem pinta, né? Mas ela tem formato irregular, ou seja, assimetria. De um lado é arredondado, do outro formato é completamente diferente. A borda é irregular, totalmente irregular, né? Ela tem mais de 6 milímetros e ela tem mais de uma cor na mesma pinta. Então, se vocês tiverem uma pinta, observem as pintas de vocês aí. Se vocês tiverem uma pinta, elas tiverem assimetria, né? Você parte ela ao meio de um lado de um formato, do outro lado de outro formato. Se elas tiverem bordas irregulares e mais de uma cor na mesma pinta, pode ser um câncer de pele. Tá? Tem que procurar um dermatologista. Aqui os tumores de ovário. Aqui câncer de esôfago, tá? Que vai dar aqui nessa região do esôfago. E aqui uma foto de um câncer de esôfago. E aí vocês observem que esse tumor vai crescendo, 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 e ele vai obstruindo a passagem do esôfago, ok? Continuando aqui, a gente tem a definição de metástase e tem os tipos de disseminação, como eu falei. Eu vou passar rapidamente para a gente não comprometer o tempo, porque senão a gente não termina isso na aula de hoje. Então, a disseminação linfática, ela vai ser através do sistema linfático. Ela é muito comum nos tumores de mama, tá? No câncer de mama. Por isso também que em algumas situações, quando vai fazer retirada do tumor, né, quando ele está muito invasivo, muito agressivo na mama, eles aspiram, né, retiram todo o conteúdo da mama e retiram também os nódulos linfáticos das axilas, né, para evitar que qualquer célula tumoral que tenha ido se alojada ali se espalhe no corpo. E por isso que eles falam também que quem tem câncer, né, não pode fazer drenagem linfática, para não auxiliar na disseminação desses tumores. Hematogênica é através do sangue, que é aquela que a gente viu,
né? Que vai invadir os vasos sanguíneos e migrar por todo o corpo. E tem um processo aqui que é o de angiogênese, tá? Em que a gente tem o tumor, né? Ele tem um sistema sanguíneo que está irrigando ele, porque são células do nosso corpo, só que ele produz substâncias que levam o quê? A um aumento do crescimento desses vasos sanguíneos em número. Ele cria mecanismos para aumentar a irrigação sanguínea em volta dele mesmo, para dar conta de alimentar aquele tumor. E aí ele, além de crescer muito, ele escapa dentro desses vasos sanguíneos e migra para outras partes do corpo. Agora, as causas dos tumores do nosso organismo. Pode ser vírus, né? Então, a gente tem, por exemplo, herpes simples, citomegalovírus, que é herpes também, e papiloma vírus humano, que é o HPV, que é responsável pelo câncer de colo de útero. E aí, no caso HPV, a gente vai ter o quê? Displasia, que é aumento do número celular e do tamanho, e câncer de colo de útero. A gente tem agentes físicos. A luz solar é um agente físico que causa câncer. Então, em pessoas que têm maior chance de de desenvolver, não é contrair, desenvolver câncer de pele, é importante a proteção contra o sol. Quem são essas pessoas? Pessoas que são muito brancas, o que não quer dizer que quem é negro não tem que usar filtro solar, que não quer dizer que quem é negro não tem câncer de pele, tá? Pessoas que têm predisposição genética na família, que já tem casos de câncer ou de câncer de pele na família. Então, tem que evitar o excesso de luz solar, que é um agente físico. Radiação, né? Aí a gente pega aí as pessoas, por exemplo, que trabalham com radiação, elas têm que se proteger, porque elas podem ter leucemia, câncer de pulmão, câncer de osso. Radônio, que é uma espécie de elemento radioativo que tem no solo. E já existe uma pesquisa no Brasil há muitos anos de prevalência de câncer em determinadas áreas do Brasil, comparada com a quantidade de radônio que a gente tem no solo, tá? Isso acontece muito, principalmente nesses locais onde eles escavam, né, fazem aqueles escavamentos para fazer loteamento, que aí aquele elemento ele vai migrando e fica no ar, no ambiente. E aí a pessoa pode ter o quê? Câncer de pulmão. Agora, por agentes químicos. 75% dos cânceres são associados ao ambiente, tá? E principalmente ao comportamento ambiental que a gente tem. Então, cigarro, né, nicotina, o alcatrão e outros componentes são responsáveis por 30% dos casos de câncer. Pesticidas, tá? Pesticidas, formaldeídos, fuligem, serragem. E aí dá um destaque para pesticida aqui, gente, com a quantidade de defensivo agrícola que foi liberado na produção de alimentos nos últimos 2 anos pelo nosso presidente, né? E aí a gente está consumindo esses defensivos agrícolas nos alimentos que a gente come. E eles são cancerígenos. Então, a gente vai ter uma produção ótima, vai. O país vai exportar muito, vai. O dono da fazenda, do agronegócio, vai ganhar muito dinheiro, vai. O funcionário dele vai ter um salário mais digno e justo? Não. Muitas das vezes ele vai comprar uma colheitadeira para substituir o funcionário dele. O funcionário dele vai ser exposto a esse pesticida na aplicação? Vai. Tem maior chance de desenvolver câncer? Sim. Nós que comemos esses alimentos cheios de agrotóxicos, temos maior chance de desenvolver câncer? Também, principalmente. Então, é isso aí. E aí, eles alteram o DNA em locais distantes do sítio de ação. Fatores genéticos, né? De 5 a 10% dos cânceres em fase adulta. Mas aí é quando ele ocorre naturalmente, gente, porque mesmo o ambiental, ele é um gatilho para o fator genético que a gente tem, para predisposição. Mas aí quando vem a carga ambiental, isso é potencializado. E geralmente ocorre em fases precoces.
né? São aqueles tumores de mama que aparecem do nada, ovário, de endométrio, câncer coloretal, câncer de estômago, de próstata, pulmão e etc. E os fatores alimentares, eles são responsáveis por 35% de todos os cânceres ambientais, tá? E aí, o risco aumenta com a ingestão a longo prazo. Como eu até falei na aula ontem, do primeiro ano. O problema não é comer bacon. O problema é bacon e embutidos e defumados, né, e gordura e álcool serem alimentos que fazem parte dos nossos hábitos alimentares diários, né? O problema é todo dia comer feijão com linguiça defumada. O problema é comer churrasco rotineiramente, toda semana come churrasco. E aí aquela carne, né, que é defumada com a gordura, que cai na fumaça, fumaça com hidrocarboneto impregna nela, que dá aquele gostinho do churrasco, comer aquilo como hábito, né, compulsoriamente, é que é um risco para a saúde. Ingerir gordura, principalmente gordura saturada, todos os dias, como a banha de porco, que os nossos avós utilizam para cozinhar, e às vezes até a gente mesmo, é um risco, tá? Principalmente em quem tem predisposição, ok? Tratamento, né? O tratamento ele pode ser cirúrgico, e aí ele pode ser profilático, né? Ele pode ser paliativo ou reconstrutor. A gente tem uma cirurgia diagnóstica que a gente chama de biópsia, mas tomem cuidado, tá, gente? Quando a gente fala em biópsia, é uma cirurgia que a gente faz para tirar um tecido do corpo, um pedaço, para analisar. E na maioria das vezes, esse termo é muito empregado para câncer, mas nem todo mundo que faz biópsia está com câncer, não, tá bom? Eu mesma fiz uma biópsia para avaliar umas manchas que eu tenho, para ver se era doença autoimune, e quando eu fui falar que ia fazer biópsia, já tinha gente até rezando, achando que eu estava com câncer no pescoço. Falei, não, gente, por enquanto é só umas manchas. Então, biópsia é uma cirurgia. Radioterapia também é uma forma de tratamento. E quimioterapia, né, que é a aplicação de substâncias químicas que são antineoplásicas. São medicações que vão matar o tumor dentro do organismo. Aqui a gente tem uma cama de radioterapia. Aqui uma UTI específica para quimioterapia, né? Uma UTI infantil para quimioterapia. Aí eles fazem ela toda colorida, bem divertida, porque a quimio é um procedimento muito invasivo e muito pesado, principalmente para crianças. E aqui alguns tipos de tumores, né? Então, aqui na primeira coluna, a gente tem os tipos de tecido, tecido ósseo, sanguíneo, linfático e a glia, né? Que é do sistema nervoso. E aí os tumores benignos e malignos de cada um. Então, no osso, a gente pode ter um osteoma, que é um tumor benigno, ou um osteosarcoma, que é um tumor maligno. Nos vasos sanguíneos, o hemangioma, ou o hemangiosarcoma, que é um maligno. No tecido linfocítico, perdão, os linfonodos e afins. A gente tem um linfoma ou leucemia linfocítica, e na glia, né, benigno glioma e maligno glioblastoma. E por hoje, gente, é só. Nós ficamos aqui com a parte teórica, né, sobre câncer, e na semana que vem a gente vai ter uma aula de reforço, né, nesse mesmo horário, não, né, em outro horário. E em dezembro, na primeira semana, se eu não me engano, a gente vai ter uma aula falando sobre dietoterapia no câncer. Aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre nitrosamina, sobre carnes curadas, churrasco, né, os alimentos que são cancerígenos, e vamos ver como que a nutrição pode ajudar no tratamento do câncer. Ok? A gente vai falar então de prevenção e de tratamento. Vou encerrar a gravação e desejar um bom final de semana a vocês. Obrigada pela presença de todos.